Divertidamente foi uma animação que ganhou meu coração. Desde a animação primeira, lá em 2015, eu fiquei assim apaixonada. E claro, como é uma área que eu aprendo, estudo e gosto de saber mais, Divertidamente não foi diferente. Então esse é um baita de um convite para você compartilhar com outras pessoas. Mas não me fala se dá para ouvir, porque eu tô com fone e eu nunca usei ele. E aí, essa live eu vou trazer as novas emoções. E lembrando que aqui o intuito não é a gente falar sobre o filme em si, sobre a história, mas sim trazer as cores, formas e também falar sobre o figurino, nas análises que eu fui fazendo. Claro que é uma forma muito pessoal, nada aqui é oficial, eu não tenho informações da Pixar, mas se ela quiser me passar, eu aceito. Para conversar mais sobre esse assunto que muito me interessa, que faz total conexão com o que eu aprendo, com o que eu estudo, e falar sobre cores, formas, autoconhecimento, emoções, gente, pronto. Eu me apaixono, não tem como. Então, o intuito dessa live é exatamente trazer essas informações aqui do Divertidamente 2, ok? Fui na estreia. Olha só, muito lindo esse meu copo. Que já é de uma nova emoção, que é a ansiedade, que a gente vai falar sobre ela. E aí, dando um oi para todo mundo, compartilhando com quem tá online, pra gente conversar mais sobre isso. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Deixa eu mandar aqui para as pessoas que estão online. E gostaria muito, eu não vou dar spoilers aqui, né? Então a ideia não é falar sobre o filme. Se você não assistiu ou se você assistiu, algumas coisas você vai pegar, porque aqui é mais uma análise muito pessoal, tá? Dentro do meu conhecimento, da minha área de conhecimento, então não é nada técnico, não vou falar sobre animação, sobre a história, eu vou trazer o que eu conheço, né? Que é o que faz sentido pra mim e que conversa também com o meu público. Eu me apaixonei, né? O Divertidamente 1 já foi um lugar assim muito especial, já ganhou um lugar muito especial no meu coração, porque o Divertidamente ele traz reflexões, né? E como o 1 já faz bastante tempo, ele traz reflexões muito pertinentes, seja adolescente, seja jovem, seja criança, né? Não é um filme para criança, aquilo lá conversa com todas as idades, para falar a verdade, né? E já estou eu aqui com a minha ansiedade. Qual seria a emoção que está fazendo parte da sua vida? Você já prestou atenção nisso? Só dando um apanhado aqui, eu acho interessante trazer isso. Quando a gente fala sobre emoção, ela é diferente de sentimento. Emoção é aquele negócio que vem, que você não controla e que quando vê você já sentiu. Então, o que a gente viu lá no Divertidamente 1? Tem a alegria, tem a tristeza, a raiva. Gente, eu vou pegar minha cola aqui, que daí eu consigo ver. Tem... Quem mais? Pera, que ao vivo é assim. A nojinho. E... Quem mais? E o medo, né? São ali as emoções principais. Dizem, né? Existe uma teoria baseada nisso para falar que a gente tem essas 5 emoções primárias, tá? É uma teoria que vem sendo aceita e é nisso que a animação se baseia, né? Então tem todo um estudo por trás da animação. E aí essas emoções, elas estão a todo momento. E aí o que acontece é que quando ela chega numa fase, que no caso é a puberdade, outras emoções aparecem. Agora a gente não sabe se elas já estavam ali, o que acontece, né? Como eu disse, a questão técnica aqui, eu não vou entrar muito no assunto, mas acho interessante, assim, pra gente
abrir esse leque de informações e já ter algumas, como falam? Algumas, como fala? Ih, lasqueira. Esqueci o nome da palavra. Pressupostos, né? Para você, a gente já começar do mesmo nível aqui, todo mundo entender o que tá acontecendo ali. Então, as emoções, elas acontecem, elas são uma resposta do nosso corpo, algo externo ou interno. E aí isso dá papo para uma live praticamente. Porém, o sentimento é aquilo que a gente já consegue nomear, a gente já consegue entender. E isso é muito interessante para a gente trabalhar esse nosso desenvolvimento pessoal. Então, às vezes a gente sente raiva e não sabe se é exatamente raiva, que pode ser um medo ali e você não consegue identificar. Ou pode ser uma tristeza e você tá achando que é medo. Não que as emoções não tenham um certo entrelaçamento. Até assistir análises de neurocientistas, né, falando sobre isso, que tem ali um mix de emoções e que seria difícil você separar, né? Tipo, isso é só nojo, isso é só medo, isso é só tristeza, ficam bem... Não funciona bem assim no nosso cérebro, entende? Então, é importante a gente saber que é uma maneira didática, principalmente para as crianças entenderem e também para a gente começar a se observar. Então, eu achei super válido ali essas informações, essas análises que eu assisti, porque daí você vai entendendo melhor o que essas emoções estão dizendo, né? E a gente começar a perceber também, né? O que eu tô sentindo. Então é muito importante isso. E como eu sempre gosto de relacionar cores e emoções, né? A gente consegue associar essas coisas. Eu vou trazer muito a minha percepção do filme, que eu não vi nada disso em nenhum lugar. Então é algo muito autoral, tá? E aí passível de interpretações e também até de falar, não, acho que não tem nada a ver. E tá tudo bem. É só minha área de atuação e eu quero compartilhar porque talvez traga ensinamentos, traga aprendizagem, traga uma reflexão, que é sempre esse o meu intuito aqui. Conversar e trazer pontos pra gente começar a analisar, ok? Oi, Gabriel, boa tarde. Bom dia. Eu não almocei ainda, então é bom dia. E vamos começar então pela querida ansiedade que eu ganhei o meu copo do mozão, que é uma personagem que ganha um espaço muito grande nessa segunda animação, né? O Divertidamente 2, ela chega com tudo, né? Tanto é que ela é a primeira a se apresentar, e aí ela tá a todo momento trazendo essas informações ali que foi muito interessante fazer essa análise da ansiedade, porque ela é, teoricamente, a primeira emoção ali que chega, já vai fazendo um alvoroço todo, muito típico da ansiedade, né? É muito interessante isso. E sempre os pontos que eu vou trazer aqui, de cada emoção nova que tá chegando, é exatamente falar sobre a cor, sobre a forma e sobre ali também a roupa, né? Um pouco do que ela tá passando dentro daquilo tudo, porque eu acho que conversa super com o que eu trago aqui e eu gosto muito de trazer uma reflexão sobre isso. E aí a ansiedade, qual que é a cor da ansiedade? Para quem já assistiu, até já viu algum teaser, né? Alguma coisa assim da animação. Ela é laranja, né? Laranja é uma cor que transmite o quê? O que a gente sente, né? Vamos pensar aí na psicologia da cor do laranja. Ela é a cor que, primeiro, se a gente for pensar em questão de pigmento, nós estamos falando de uma mistura de vermelho.
Então, se a gente fosse correlacionar, e eu não vi muito essa correlação, mas seria muito interessante, de raiva, que é o vermelho, junto com alegria. Então, pensa, uma raiva enérgica. E para mim até faz sentido, mas não é muito a linha que eles usaram, até porque eles teriam que fazer um baita de um estudo, eu não sei se seria possível isso, mas é uma cor que traz muita, muita, muita energia, né? Ela traz o laranja aqui, olha só como que ela, a expressão dela, né, é bem desorganizada, eu diria. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque a ansiedade, ela vai vir com o cabelo todo pra cima, né? Nenhum dos outros personagens tem esse cabelo para o alto, né? Então é como se eu pegasse e amarrasse meu cabelo, ele fosse curto e ficasse todo aqui pra cima. Então ele é todo bagunçado, né? E a expressão dela, que é muito parecida com o medo, não sei se vocês... no post que eu fiz aqui, tem, né, a imagem de cada um, que é exatamente ela que eu tô olhando aqui. Você vê que tem um cabelo todo bagunçado, então essa expressão ali de uma... que a gente tá falando também sobre formas, né? Esse cabelo pra cima, né, sem ali um alinhamento, ele traz essa questão, né, de um certo pavor ali, vamos fazer algo rápido, né, trazendo muita ansiedade. A personificação da ansiedade aqui é muito incrível. A boca dela é muito grande, né, para os lados, então ela tem uma expressão, ela fala muito, ela fala rápido. Quem faz a ansiedade aqui no Brasil, a dublagem, é a Tata Werneck, então, gente, faz muito sentido ser ela, porque ela já tem, né, ela já é essa pessoa que faz todo esse... ela já trabalha desse jeito, né, ela é super acelerada. Deixa eu dar oi pra quem chegou. Oi, Suzy. Oi, Thea, tudo bem? Boa tarde, Sabrina, Delta. E aí, essa boca grande, né, comunicando muito, falando muito e rápido, trazendo ansiedade. Então é sempre no modo de pontuar muito, sabe, o que está sendo falado ali. É muito interessante essa ansiedade com o dente à mostra, né? Então, pensa só, né? A gente está analisando aqui as informações que essas emoções estão trazendo dentro de uma animação para a criança. Então, olha só que interessante para criança, né? Muito entre aspas. Então, olha só o que está sendo comunicado aqui. A boca, né? Uma parte da comunicação que a gente precisa estar falando todo o tempo, todo muito rápido, porque a pessoa precisa entender, porque a ansiedade ela precisa falar e você... Quem não tem ansiedade, Gabriel? Quem não tem ansiedade? Não sei, gente. Eu não consigo... Nesse mundo atual... não é possível não ter ansiedade. A questão é o quanto que isso mexe com a sua vida. Então, o filme deixa muito, né, claro ali que todas elas são importantes. Todas elas são importantes, porém, em equilíbrio. Então, basta cada um encontrar o seu próprio equilíbrio. A ansiedade, ela tá ali para avisar. Ela sempre bate muito de frente com a alegria. Então, ela sempre fala alegria, será que você tá certa mesmo? Sabe? É muito nesse lugar, é muito interessante. A ansiedade ali também, ela tem um olho bem expressivo. E não é um olho, não é somente um olho grande, olha só que interessante. É um olho, como fala? Arregalado. Porque mostra a parte branca dos olhos, né? Então é como se você tivesse assim, com o olho assim, né? Nem eu fazendo tudo eu consigo ainda mexer, entendeu? É como se mostrasse tudo assim. Então olha só a sensação que a gente tem só na imagem dessa ansiedade, o que ela já passa pra gente, o que ela comunica. E eu falo muito disso aqui, né? A comunicação através do nosso externo. Às vezes a gente já tem expressões no nosso rosto, no nosso cabelo, na nossa forma de vestir, nas cores que a gente utiliza, a gente já comunica. E às vezes isso é consciente, às vezes não.
Às vezes a gente sabe o que está comunicando para nós e para o outro, tá? Porque quando eu olho a ansiedade ali na animação, você entendendo ou não sobre esses fatores que eu estou trazendo, ela já está comunicando para você. Antes dela falar, se você olhasse a ansiedade, você falasse, gente, é um negócio que me causa um certo, né, traz um certo desconforto. Por quê? A ansiedade é esse lugar em que ela quer movimentar. E assim, por isso que eu falei que eu não teria spoiler, né, do filme, porque ela tá ali para auxiliar o Riley. Lembrando que todas as emoções são partes da nossa vida e que elas são importantes. Então, a vilã ali não é a ansiedade, né? Talvez é ali a gente vai tendo e aprendendo, que acredito que como ela está numa fase específica da vida, que é a adolescência, né? A saída da infância para a adolescência, ou seja, para a vida adulta, ela tá aprendendo a lidar com as novas emoções. Então, é super comum que haja esse descontrole, esse desequilíbrio. Tá tudo certo. Gente, quem nunca? Até na vida adulta a gente passa por isso, então tá tudo bem, né? O importante é a gente conseguir trabalhar isso em nossa vida. E aí é super incrível como essas imagens já estão comunicando. E claro, eu não poderia deixar de falar sobre a questão do figurino dessa ansiedade, que eu fiquei, gente, pensando ali. E quem chegou aqui? Sabrina, Renata, Abel chegou. Oi, Isabel. Quem já viu, né, ou já viu alguma coisa, ou se tiver alguma percepção, compartilha aí pra gente conversar. E aí é muito interessante que quando a gente vai olhar pra roupa dela, como que é? É uma camisa de manga comprida, listrada, e aí a calça é uma calça boca larga, né? Eu não sei que estilo que é esse aqui, é um estilo meio descompensado. Pensa só uma pessoa que tá com pressa de se vestir, e aí ela vai pegar qualquer roupa no guarda-roupa. Quem nunca fez isso? E aí ela não combina nada, não existe uma combinação aqui. Tem uma certa coerência com a questão da ansiedade de tipo colocar assim, uma listra, né, uma coisa meio vermelho com branco ali, então é um mix de emoções, vamos colocar assim, uma calça curta, capri, né, que a gente fala, a capri e uma bota, sabe? Então ela não tem um estilo muito próprio assim. Ou ela tem um estilo muito próprio, que é muito dela, né? Que ela foi simplesmente pegou a roupa ali porque ela estava ansiosa para se vestir. Então, basicamente, isso eu acho super interessante, né? Como eu já falei, essa é a minha forma de analisar ali o que está sendo passado nessa imagem da ansiedade. E é muito interessante o quanto que tudo comunica. A nossa roupa comunica, o nosso cabelo para cima, para baixo, para o lado, tá comunicando. O nosso olho, né, um olho cerrado, ou um olho aberto, um olho esbugalhado, tá comunicando, né? Essa boca para baixo, que ela normalmente tá, né? Então, diferente da alegria, que tá sempre com a boca para cima, né? Você sempre vê a alegria desse jeito, a ansiedade tá assim, né? Ou seja, é uma coisa que é para baixo, né? As palavras delas normalmente não são tão positivas assim. Tanto é que essa ansiedade mostra lá, transforma esse senso de si numa convicção sobre ela. E aí quem assistiu o filme vai entender, quem não, pega essa que é uma chave incrível, né? É maravilhosa essa forma que eles trouxeram ali. Então, a ansiedade, gente, laranja é uma aventura, é uma coisa instável, é um convite, é agitação, é alguém que tá ali querendo movimentar as coisas. O laranja tem essa energia maravilhosa. Eu amo laranja, já tive uma fase na minha vida muito laranja. Muito laranja. E nós temos essas mudanças na nossa vida, tá? Se você observar bem, olha no seu guarda-roupa, vê lá as suas roupas, vê qual que é a cor que tá predominante ali na sua vida, porque roupa a gente usa todos os dias, então qual que é a sensação e a emoção, sabe? O que tá girando aí na sua vida?
Olha só que legal que a Érica colocou aqui. Olha que interessante. Quando eu era criança, eu não gostava da cor azul porque achava ela triste e fria. As cores, elas passam de modo geral, elas têm uma comunicação histórica, uma comunicação cultural, e ela tem uma mensagem no nosso inconsciente. E o azul, ele é frio, né? Tanto é que a tristeza é azul. E aí, ela já comunica essa questão de uma introspecção, tá? E aí, por que será, né? Que talvez existem pessoas que são sinestésicas, né? Que elas conseguem perceber sabor na cor, ou elas conseguem ouvir uma música e sentir um cheiro. A gente, de certa forma, nós temos sinestesia em algum grau no nosso corpo. E as cores, elas transmitem isso, elas já trazem essa comunicação. Então, sim, o azul, ele é uma cor fria, e talvez para criança, talvez em como que você viu, né, como que você vivenciou o azul, tenha trago essa informação para você, porque além dela ter uma questão social, ela também tem uma questão muito pessoal, né? Tanto é que tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas a cor azul é uma das cores mais aceitas, porque ela tem muito esse lugar aí de calma, né? De tranquilidade. Mas isso pode ser, às vezes, pode ser traduzido para nós de uma forma não muito positiva. E aí é uma experiência muito pessoal, né? Muito, muito interessante, obrigada pela participação, Érica. Faz muito sentido tudo isso, né? E aí a gente vai partir agora para menor emoção do Divertidamente 2, que é a inveja. Gente, pensa numa emoção bonitinha. A inveja, ela é uma gracinha. Ai, minhas anotações. Gente, eu fiz desenho de cada emoção. Claro que eu não sou desenhista, né? Mas eu fiz para ir internalizando, para ir entendendo sobre cada uma e ver as nuances, né? Gente, a inveja, ela é bem pequenininha, bem bonitinha. E características dela. Qual que é a cor da inveja? Alguém já sabe qual que é a cor da inveja? A gente comentou um pouquinho. E aí, essa inveja, ela é pequenininha, mas tem uma característica dela que chama muita atenção. A inveja é complicada. A inveja, gente, ela é inofensiva, né? Ela é bem pequenininha ali, você fala assim, não tá nada não. Mas ela tá ali, ó, juntinho com a ansiedade, tá? Ela tá sempre ali junto com a ansiedade. Ela sempre opina, né? Ali no controle da mente da Riley. E ela tem uma cor, vamos ver se vocês dizem a cor aqui, mas tem uma característica dela que chama muita atenção, muita atenção. Oi, Thaís. Oi, Emília. E a inveja é muito interessante, que é o olho dela chama muita atenção. Quando a gente faz ali um estudo de visagismo, eu leio um pouco sobre morfopsicologia, que é a questão dos traços, né? Já estudei o Corpo Explica, algumas outras coisas, a gente vai sempre percebendo que a gente tá sempre comunicando alguma coisa, mesmo sem falar nada. O nosso rosto já comunica já tem alguma expressão, né? Como eu disse, o cabelo, a roupa, isso daqui são adereços, né? Vamos dizer, como que você veio ao mundo? O seu corpo já fala sobre você, o formato dele já fala sobre você, o formato do seu rosto, de modo mais específico, né? Que eu trabalho mais o rosto, o seu olho comunica, o seu nariz comunica, a sua boca. Eu tenho como fala, uma curiosidade no final, que eu vou falar só no final, porque a gente vai destrinchando aqui todos esses personagens. Então, a inveja, ela tem um baita de um olho. E o que esse olho fala?
que o olho comunica, gente? O que a gente costuma ouvir sobre o olho? Que o olho é a janela da alma. A gente tá ali, é como se a gente estivesse abrindo uma janela, literalmente, de dentro de nós. Então eu adoro conversar com pessoas olhando no olho. Eu sempre suspeito de pessoas que não me olham no olho. Eu fico, será que essa pessoa é confiável? Por outro lado, tem pessoas que têm dificuldade em olhar nos olhos, né? Porque o olho ali tá abrindo uma parte de mim que às vezes eu não estou disponível para falar. E a inveja tem um baita de um olho brilhante, baita de um olho grande, ou seja, eles querem mesmo deixar perceptível que ela é uma pessoa observadora, que ela tá ali sempre, né, procurando algo, então ela tá sempre observando muito, tem muito, é muito forte isso nela, uma característica bem intensa. Diferente da ansiedade, o cabelo da inveja, ele tem volume, né? Que daí a gente vai estudando o visagismo, a gente vai percebendo essas informações. E, gente, ninguém vai fazer uma animação sem estudar tudo isso, não? Provavelmente tenham profissionais dessa área que tenham trago essas informações. O cabelo dela, ele é comportado, mas ele é um cabelo que tem volume, ou seja, ele quer se expressar, mas ela é contida pelas presilhas, então ela tem 2 presilhas aqui para prender, né? É um cabelo que tem volume, então é como se a inveja ali, ela quisesse se mostrar para o mundo, mas ela se prende ali, ela fica, né? Ela dá uma segurada, né? Com a roupa super delicada, então ela se mostra muito pequenininha, mas ela tem um poder gigante ali, né? Para demonstrar pro mundo. E tá sempre querendo fazer alguma participaçãozinha, né? Mas é muito interessante. Então, ela tem uma boquinha pequena, mas o olho chama muita atenção. Então, é uma observação, assim, que ela sempre tá fazendo. A cor da inveja, ela é muito interessante, que a cor da inveja foi uma das cores que eu fiquei mais em dúvida ali. Eu falei, gente, que cor que é essa daqui? E aí, quando eu peguei o original, a gente vê que é um azul piscina, verde piscina. Sabe aquele azul meio esverdeado? O verde meio azulado? Ele pra mim, é essa junção, né? Então, é ali a mistura do azul com o verde. É como se fosse meio que uma transição das cores, né? E que a inveja traz muito isso sabe? Ela fica meio... Eu vejo a inveja, gente, de uma forma muito positiva. A inveja é aquela busca que a gente vê alguém que admira muito. E se você não souber administrar isso, você vai dar ruim. Tipo, você vai falar assim, gente... Sabe, você vai ficar bolando, assim, planos mirabolantes. Mas a inveja é muito aquele lugar de admiração. Então, esse olho grande faz total sentido pra mim, de uma pessoa que observa, que olha, que tenta pegar todos os detalhes possíveis, porque você quer saber como que essa pessoa é incrível. Então, quando ela fala do cabelo da Nojinho ali, logo quando ela se apresenta, que cabelo lindo! Por quê? Será que eu gosto tanto assim? Não gosto muito do meu cabelo, sabe? Umas coisas assim, então chega meio que numa comparação, numa observação ali que talvez pode sair um pouco do ponto, assim como ansiedade e qualquer outra emoção, né? Então é prestar atenção nisso. O filme ele vai trazendo de forma muito didática, né, as emoções ali. Então esse azul com verde é bem uma mistura, uma mescla de cores, né? São cores, essas emoções do Divertidamente 2 são sempre misturas, não são cores primárias, né? Então o vermelho a gente fala que é uma cor primária, o azul e o vermelho, amarelo e o azul são cores primárias, ou seja, não são misturas de cores. Aí chegam as outras emoções, como são 3 cores primárias, não tem como as emoções serem só cores primárias, né? Deixando isso bem claro. Mas a gente vê que tá sempre uma mistura de cores que também traz uma riqueza ali, né? Para ser divertido, gente, a vida não pode ser preta e branca. A vida divertida, ela é colorida. Divertidamente traz isso maravilhosamente bem no filme. Cada emoção trazendo uma cor,
né? É uma comunicação ali que fica muito evidente, então a gente já percebe isso só de assistir, só de ver, né, o trailer você já consegue reparar essas informações, talvez inconsciente, e agora com essa live um pouco mais consciente. E aí o figurino dela é sempre muito delicado, ela parece um vestido lilás, né, que talvez seja ali uma questão do medo, pode ser? E com bolinhas, né? Então é um vestido de poá. Ai, pensa que coisa mais fofa, delicada, é a inveja. Eu achei super, super incrível ela ser pequena, né? Ela ser inofensiva, ter cores delicadas e parecer uma fofa. E, né, como eu disse aqui, a gente tem ressalvas de cada uma das emoções. Agora nós vamos para as duas últimas emoções, que são incríveis. Oi, Hannah. Oi, Lucas. Que é a vergonha, gente. Eu amei a vergonha. As duas últimas emoções, né? A vergonha e o tédio. A vergonha é a maior emoção do Divertidamente. De todas as emoções, ela é a maior. Então, ela consegue pegar todas, né? Tem um momento que ela pega todas ali. Porque ela é grande, né? Pensa uma coisa que a vergonha faz com a gente. O que a gente quer fazer quando a gente tá sentindo vergonha? Eu quero me esconder, né? Então a vergonha parece maior, né? Eu fico maior, entre aspas, fico maior do que, de fato, eu me percebo ali. Quando a gente sente vergonha, é muito esse lugar. Fala, putz, grila, por que eu fiz isso? Você quer bem agachar, esconder, enfiar a cabeça, né, debaixo da terra, seria bem isso. E a vergonha é imensa, é grande, rosa, né? Rosa ali a gente colocaria uma mistura de vermelho com branco, né? Como eu falei, tô falando, trazendo aqui as cores. O rosa lembra muito, eu acho que trouxe muito isso, que é a questão de quando você tá com vergonha, o que acontece? Você fica coradinha, né? Sua bochecha fica rosada, é natural. Como eu disse, emoção é uma coisa que acontece, não é uma coisa que você, vou sentir vergonha agora. É uma coisa que simplesmente acontece, é um instinto, né, do nosso corpo. Então, ela vem ali com uma informação incrível, assim, desse tamanho, essa vergonha. E quanto à inveja, é uma emoção ali que poderia ser grande em questão de não, vamos dizer, não na forma, né, mas uma emoção grande. A vergonha, né, deveria ser pequena e é totalmente ao contrário, que é isso que eles querem trazer para a ideia, né, do filme. O moletom que a vergonha usa é muito jeito de alguns adolescentes. Pensei no meu sobrinho. Olha que interessante, né? Porque a roupa do vergonha é um moletom que tem aquele bolso que você esconde as mãos. Então, assim, a vergonha, quase todo momento do filme, ela tá se escondendo. Então, ela não mostra, ela mostra, às vezes, ela tá mostrando o olho e o nariz. Vou chegar no nariz. Então, na verdade, ela não mostra aqui. Ela mostra aqui, ó. Quem nunca, né, viu alguém que fica só com essa parte aqui à mostra? Algumas vezes a boca aparece. Eu pensei que não aparecia, mas ele tem boca, né? E ele, além de esconder o rosto, ele esconde a mão também ali no moletom. Eu achei muito parecido mesmo de um jeito adolescente de ser, e todos ali trazem muito essas características, é muito interessante, mas eu achei, sabe o que eu achei legal na vergonha? Porque ele tá com o moletom, que é o quê? É uma peça do nosso guarda-roupa que é muito, como fala, confortável, gente. Pensa numa peça confortável, é o moletom. Então, o moletom, assim, você coloca, eu quero, nossa, hoje eu quero descansar, hoje eu tô de folga. Pronto, você coloca o moletom, você tá quente, você tá confortável. Então, o moletom traz muita essa característica pro look, né? É um look mais esportivo, mais casual. Então você fica ali mais disponível para as pessoas, só que ao mesmo tempo que o moletom ali da parte superior, né, que é a blusa de moletom, é larga,
A calça dele é bem pequenininha, vocês repararam? É bem justa na perna. E essa vergonha, ele é um personagem grande em todo o corpo. Então, se você olhar ali, ele tem um tronco grande e ele também tem pernas grossas, tá? Por exemplo, a gente viu na ansiedade que ela é muito fina. E isso remete muito à instabilidade da ansiedade, diferente da vergonha, que por ele ser uma coisa só, pensa num corpo, e aí a gente pode traduzir isso para um corpo de pessoa, né? Quando você vê uma pessoa com uma estrutura bem elaborada ali, uma pessoa que tem um tronco, né, bem estruturado, uma perna grossa, são pessoas que estão ali aguentando firme, né? As coisas, são pessoas estáveis, são pessoas confiáveis. Pensa numa coisa confiável, é a vergonha aqui. Que ele é grande, ele é largo, e apesar dele não falar, eu acho que é exatamente por isso. Pessoas que falam pouco são pessoas que normalmente guardam muitas coisas, tá? Muito entre aspas aqui. A gente tá fazendo uma análise muito direcionada pro divertidamente. Mas se você pensar numa pessoa mais quieta, você vai acreditar nela. Sabe aquela pessoa que fala? Quando você vai falar o seu, como que fala? Um segredo seu, provavelmente você vai sentir muito mais confiança em falar com a vergonha do que falar com a ansiedade. Se a gente fosse conversar com as nossas emoções. Você vai olhar para a ansiedade e vai falar assim, eu não sei não, porque a ansiedade tem uma boca muito grande. Ela vai falar isso daqui para alguém. Mas se eu falar com vergonha, ele vai guardar esse segredo para sempre. Ele vai morrer com esse segredo, ele vai levar pro túmulo. Não é mais ou menos isso que a gente olha? Quando você olha esses personagens, você fica... Você fala, gente, vou falar com vergonha. Tanto é que ali na animação, ele... Não sei se eu posso falar isso, né? Se vai soar como spoiler. Mas ele tá ali, ele ajuda. Ele ajuda no meio do filme, ele ajuda no final do filme. Ele é um personagem ali com um poder bem grande. E aí, caiu uma ficha. Oi, Fabi, deixa eu dar oi pra Fabi. Oi pro Kiko. Oi pra Van, do Lady Class. A Michelle. Ah, que prazer ter vocês aqui. E eu já tô finalizando essa live, só falta a última emoção aqui nesse movimento aqui, nessa live que tá... Gente, me digam aí como que vocês estão, né? Se tá fazendo sentido. Pra quem já assistiu, está fazendo sentido aqui as coisas que eu tô falando, que eu fui relacionando, né? Assisti 2 vezes, uma no cinema e uma em casa pra ir analisando. Então, a vergonha, né? Ele é o personagem rosa, ele traz esse tamanho grande, que a vergonha, pensa no negócio grande na gente, principalmente na adolescência. Esse conforto do moletom, né? Ele pouco fala, então ele também esconde muito a boca. E ele traz um elemento que chama muita atenção nesse personagem. Uma característica desse personagem que também é muito característico do Ted. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais para eu entender, para ver se fazia sentido, né? Fui ali analisar, que é o nariz. Gente, quando a gente esconde, né, a cara, né, eu tava fazendo assim, veio praticamente para essa área, né? Ele ficou aqui. Só que, gente, o nariz dele ocupa um espaço muito grande no rosto dele. E a gente fazendo uma análise, né, do rosto, a gente vai percebendo que cada parte do nosso rosto, do nosso corpo, todo o nosso corpo é perfeito, a gente está comunicando sempre, traz uma informação. Vocês já pensaram no que seu nariz está comunicando para o mundo? Eu já tive muito problema com o meu nariz, fazendo um parênteses aqui, bem rápido, eu já tive muito problema com o meu nariz. Sempre detestei ele, sofri bullying por causa disso. E olha, se eu pudesse, eu mudaria na minha adolescência. Então, essa fase complicada é a adolescência. E o meu nariz era um problema pra mim. Que a gente, nada como maturidade, o autoconhecimento e muita terapia. É maravilhoso isso.
E aí a gente vai perceber que a vergonha, ela tem um nariz. Gente, quando a gente fala em nariz grande, tem duas coisas que a gente considera. O nariz, ele pode ser grande em altura e ele pode ser grande em largura, ok? Eu também não gosto do meu nariz, acho ele uma batatinha. Olha só que interessante, vamos falar sobre o nariz do vergonha e ver se conecta com você, Van. O nariz do vergonha é largo, né? E se a gente pensar no nariz, qual a função dele no nosso corpo? O ar, né? Respirar é fundamental. E por que que ele ganha? Ele ganha uma, como fala, um papel muito importante no nosso rosto, porque ele fica no meio, gente. Esse é um negócio que não tem como você esconder, né? A orelha, você coloca o cabelo, sabe? A gente não faz essas coisas. Olha lá, eu baguncei meu cabelo e eu não tenho negócio pra arrumar. A gente consegue esconder, tipo, o olho, sei lá, a gente faz uma franja, não é? Tipo a boca, sei lá, você passa um batom mais nude ou não passa nada, deixa da cor da pele mesmo. Gente, nariz. Nariz não tem como, ele tá aqui no meio, né? No meio, o que que você vai fazer? Vai esconder a cara toda. Então, ele chama muita atenção. Só que a gente tem que entender que o nosso rosto é a sede da nossa identidade. Pensa comigo, quando você pensa em alguém, qual que é a parte que você lembra dessa pessoa? Provavelmente seja o rosto dela. Você não vai lembrar da unha do pé. Você pode até lembrar, porque tem gente que ama pé e tem gente que presta muita atenção nisso. Mas normalmente quando você fala assim, o Brad Pitt, Angelina Jolie, eu lembro do rosto deles, é a primeira coisa que vem, né? Normalmente, estou falando de um modo geral. Porque é onde a gente identifica as pessoas, é aquilo que a gente capta das pessoas. E essa informação já fala muito sobre nós. Então, nós lembramos das pessoas e o rosto traz essa comunicação, a gente querendo ou não. E a gente tem elementos para intensificar ou minimizar, né? Por isso que a gente faz ali, por exemplo, uma análise de coloração, uma questão de consultoria de imagem, porque a gente pode trabalhar isso. A gente pode realçar algumas coisas e pode disfarçar outras, conforme o que a gente quer passar. E é exatamente isso que o Divertidamente traz. Ele intensifica algumas informações, porque ele fala assim, eu quero deixar isso evidente. Não é à toa. Por que ele vai colocar um personagem que não tem nariz? Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade não tem nariz. E eu vi algumas pessoas falando que a ansiedade, ela não tem nariz, porque quando você está ansiosa, você não consegue respirar, porque você só fala. E faz muito sentido isso. Faz bem sentido. Eu não vi outro personagem que talvez não tenha nariz. Talvez a raiva, que também faz sentido, né? Quando você tá sentindo raiva, você não respira pelo nariz, você fica bufando. Então talvez faça sentido aí, não fiz essa análise. Mas o vergonha não. O vergonha é o senhor nariz. Só que ele é um nariz largo, né? Que é um nariz em que entra muito ar. Uma pessoa que respira muito, uma pessoa que vai analisar pessoas de nariz grande, e aí em qualquer aspecto, seja ele alto ou largo, eles são pessoas confiáveis, pessoas que têm, até coloquei aqui, que tem uma, como fala? Cadê, gente? Um caráter firme, né? Ele traz muito essa sobrevivência, esse instinto de sobrevivência muito grande, porque o respirar é algo essencial para nossa vida, tá? Então, são pessoas que têm, que são centradas, são muito... Tem o ego, né? A gente fala que o nariz é relação com o ego. Gente, então eu tenho um baita de um ego. Porque o meu nariz pode não ser largo, tá? E a gente tem até uma medição para ver se ele é o tamanho de nariz, tudo. Mas eu tenho, né, esse ossinho aqui que eles falam que é do nariz romano, que é uma questão ali de uma pessoa que ela olha para si. E às vezes isso pode ser considerado até como uma pessoa, como fala, egoísta, né? Ego, egoísta, faz muito sentido isso. E a vergonha, algumas pessoas dizem que vergonha tem muito a ver com esse lugar do ego, né? De uma pessoa que pensa em si.
Então, vale aí talvez uma reflexão sobre isso, se talvez você seja uma pessoa envergonhada, né? E lembre-se que essa emoção, ela quer te fazer sobreviver, né? Então, ela faz parte da sua vida, mas o quanto que cada uma tá ali ocupando o controle, né? Pegando a analogia do filme, que ela está ocupando esse controle na sua vida, que é muito interessante, porque o filme mostra cada hora um ali controlando, né? A minha risada básica, bem envergonhada, só que não, né? Uma das coisas que eu não tenho vergonha da minha risada, né? Já passei por essa fase. E aí a gente tem um outro personagem, e o último, que é o tédio. Eu adorei o tédio, gente. Pensa no negócio que a gente tem, é tédio na adolescência. Ai, que coisa cansada, meu Deus do céu. Gente, o tédio não gosta nem de ficar em pé. O tédio não fica com a cabeça reta, ele sempre tá com a cabeça caída. Vocês viram? Gente, eu amei o tédio, amei o tédio. Amei o tédio. O tédio ali, ele não faz uma participação não é muito presente, mas o tédio, assim, adolescência, né? A gente tá falando ali de puberdade, fase adolescência, saindo da infância para o adulto. O tédio, ele é super presente, tanto é que ele nem gosta de ficar colocando a mão no controle da físico, ela fica ali no celular, que eu achei que trouxe uma contextualizada para o adolescente muito grande, né, de tipo, eu não vou ficar na mesa de controle, vou usar aqui meu app e controlar por aqui. Foi maravilhosa essa sacada, achei super, super, super incrível. E o que a gente diria da cor do tédio? Alguém percebeu isso? Oi, Rose! Boa tarde! Estamos aqui falando do tédio. Já falamos da ansiedade, já falamos da inveja. Acabei de terminar a vergonha e a gente tá indo pro tédio agora. E o tédio? Qual a cor do tédio? O tédio, gente, ele trouxe ali, quando a gente coloca uma comparação, né, do tédio e o medo, que são cores parecidas, o medo vai muito pro lilás e o tédio vai muito pro um roxo. Eu pensava que o medo era roxo, mas ele é um roxo azulado, né? Eu gosto muito de simplificar as cores. Como que a gente cria as cores? A gente mistura elas. Como eu disse, todas são misturas, né? Essas emoções secundárias do Divertidamente 2 são misturas de cores. Então, a ansiedade, ela tem uma soma de vermelho com amarelo. Não necessariamente que isso seja também uma relação com as emoções, mas a cor transmite em si aquela ansiedade, né? Fica bem evidente, uma cor que traz ali, como fala? Agitação. Basicamente, laranja e agitação seriam quase que sinônimos para mim. Eu vejo laranja, eu já penso nisso, nosso cérebro já capta isso. Quando a gente vai para inveja, ela é ali um verde azulado, um azul esverdeado, né? Tem uma mistura ali, é um verde piscina, se a gente fosse colocar um nome, uma cor delicada, né? Uma cor que é mais fria, ela já conversa muito com uma cor mais fria, mas ela tem uma certa sutileza ali do verde que talvez traga um pouco do amarelo, então é uma cor ali de transição, eu diria, né? Como todas eu falei, tá sempre uma mistura. Assim, a inveja sendo essa cor mais verde, quando eu falo do roxo, é a mistura de qual cor? Né? Falando do tédio. Ela é a mistura do azul com o vermelho. A gente cria o roxo a partir dessas duas cores, azul e vermelho. Só que ao invés de ter mais vermelho, a gente tem mais azul. Lembra que a gente já comentou que o azul é uma cor mais fria, é uma cor que traz mais introspecção. Cores frias levam a gente mais para dentro. Cores quentes, né, trazem mais para fora. Então, se a gente fosse pensar aqui nas duas emoções que a gente vê,
que são mais para fora, é a alegria e a ansiedade. As duas têm bastante amarelo, que é a alegria é o amarelo e a ansiedade é o laranja. Então a gente tá percebendo ali que essas emoções estão sendo transmitidas pela cor. Faz muito sentido, né? Isso. Então tá vendo que elas são todas misturas. E o TED, gente, é muito interessante, porque ele também é ela é uma cor que ela ela é muito engraçada, né? Só que a outra característica, eu sempre trouxe ali uma característica da cor, da forma, e uma característica dela que chama muita atenção. Muita atenção. Também é o nariz. Assim como a vergonha, o tédio, ele tem uma questão com o ego, né? Só que daí ele é diferente, é um formato diferente. Então, como eu disse, o nariz grande pode ser... Gente, vamos colocar aqui entre alinhar, né? O grande é numa questão de proporção facial. É como cada personagem aqui traz muito uma caricatura sobre a emoção. Como eu sempre digo, cores, formas, linhas sempre vão comunicar, você querendo ou não. Então isso pode ser aumentado ou isso pode ser escondido. Consciente ou inconsciente, você sabendo ou não sabendo, essa comunicação ela é passada. Então quando eu falo que o nariz grande do vergonha e do tédio, eu tô falando numa proporção de rosto, quando você olha, o que mais chama atenção? Você vê, você não tem como não ver esse olho da vergonha e o olho do tédio. Então é uma análise aqui muito técnica, tá? Porque é uma área em que eu gosto de estudar e a gente percebe. Então não é uma característica, tá? Para deixar bem claro. E aí a vergonha, ela tem um nariz mais largo, o tédio ele tem um nariz comprido, tá? Que é desproporcional ao rosto, né? E aí tá sempre caída também, que é muito interessante. Então, o tédio ali, ele tem muito essa questão do olhar para si. Então, ele tá sempre preocupado com ele, né? Lembrando que o nariz ali, ele traz essa informação do recurso ali de sobrevivência, tá? Respirar, a gente precisa respirar. Logo, isso é uma necessidade muito grande pro tédio. E lembrando que todas as emoções querem que nós sobrevivamos. Essa é a real da vida, né? A ansiedade não surge porque simplesmente a vida da Riley mudou. Ela tá numa fase de vida diferente. Por isso que essas emoções chegam. Porque para você lidar numa fase diferente da sua vida, você precisa de recursos diferentes. E aí as emoções chegam ali, como eu disse, eu não sei se elas estavam em outro lugar, se elas apareceram, se elas surgem, se elas nascem naquele momento. Acredito que não, né? Nós nascemos com um pouco de tudo e depois a gente vai meio que tirando isso das caixas que a gente tem dentro de nós e percebendo esses recursos que nós temos. Então, as emoções são recursos que nós temos para lidar em cada fase da vida. E por isso que é importante trazer a emoção para sentimento, para eu perceber o que está sendo falado ali, o que o meu corpo está me dizendo. Então, se eu estou sentindo tédio, o que ele está me falando? Será que isso aqui está muito parado? Será que eu preciso mudar? Será que eu preciso sair disso? O que eu preciso fazer para alterar o que não está muito bom? Porque estou entediada demais. Então, o tédio, esse cansaço dela, né, de estar sempre deitada ali, tá comunicando algo. E essa cor aí mais interna, né, mais, como que fala? Introspectiva, traz muito isso, né? Qual que é a roupa do tédio, gente? Vocês repararam a roupa do tédio? É muito legal. Ai, deixa eu dar oi pra Rosane, pro Edson. É muito legal essa roupa do tédio. O tédio tá de meia, né? Não tá de sapato, porque sapato é desconfortável, gente. E parece estar com pijama. Essa foi a minha interpretação ali, né? Porque é uma roupa bem confortável, parece até uma malinha, sabe? Aquela roupa de dormir mesmo. E, gente, não quero, né? Colocar uma roupa nova. Tanto é que quando ela acorda, o que acontece? Ai, gente, a gente tem que acordar mesmo.
Ai, ela é quase que uma preguiça, né? Ela tem ali uma certa preguiça ali do Ted, que é muito interessante. E essa roupa, né, que traz um conforto ali dela tá de não querer, né? Não quero, né, escolher, combinar roupa. Não quero uma roupa que seja muito engomada, vai. Não vou poder ficar confortável. Então é muito esse lugar. Eu achei super interessante, né? O Ted me chama muita atenção. Eu acredito que ele possa ter mais participação nesse filme. E aí, nos próximos, eu torço, sinceramente, para que tenha Divertidamente em todas as fases da vida da Riley, porque é um filme que mexeu muito comigo. Eu adoro falar sobre emoções, principalmente quando a gente consegue correlacionar essas cores, essas imagens, essas informações ali que são muito pertinentes na nossa vida, né? Quem não tem nada disso ali, e se você não assistiu, assista Divertidamente 2, assista assista o 2, né? Que vai fazer mais sentido. Lembre-se, né, do que a gente conversou aqui, um pouco de cada. Eu não falei sobre todas, mas a gente sempre consegue correlacionar. Lembra das cores, da roupa de cada um, da ação que cada um vai exercendo ali na vida da Riley. É muito interessante. E assim, a última questão que eu queria trazer, e que eu não vi ninguém falando também, e eu não dei spoiler, né? Tipo, vocês não sabem o que tá acontecendo no filme. Eu simplesmente fui trazendo características. E aí, com certeza, o assistir filme depois dessa live vai dar uma percepção diferente para as emoções ali, né? Vai ampliar o olhar, que é esse o intuito da live. Tem uma coisa que eu não vi ninguém falando, e eu fiquei olhando, e eu falei, gente, eu não encontrei isso em nenhum lugar. Ah, obrigada, Gabriel. Obrigada por estar aqui desde o começo. Vamos ver se alguém percebeu. Se você está assistindo essa live depois, que ela vai ficar salva no meu canal do YouTube, que eu vou deixar lá, deixa aqui as suas observações. E para quem tá ao vivo aqui online, fale aí comigo. A orelha. Alguém percebeu sobre a orelha? Alguém viu a orelha de algum dos personagens? Eu não vi, gente. Não vi. Não vi. Não sei se elas terão. Eu achei super interessante que eu fui dar uma lida, né, sobre a orelha pra entender ali que, gente, numa animação, tudo é pensado, tá? Então, se eles fizeram a ansiedade laranja e a cabeça do Ted caída, não foi simplesmente não queremos fazer uma pessoa com cabeça pra cima, né? Não tem nenhum outro personagem que tem a cabeça virada, é só o Ted. Que é que nem a Van falou aqui, né? O Ted não quer ter trabalho, gente. Não quer nem segurar o próprio corpo, né? Vai, se eu puder encostar. Quando a gente tá cansada, né? E quando a gente tá com o Ted, a gente vai. Ai, não dá bola. O olho do Ted, eu não falei sobre o olho do Ted, mas o olho do Ted, diferente da ansiedade que é toda parecida, que aparece toda hora, que aparece o branco em cima e embaixo de todos os lados, do Ted, gente. O Ted nem abriu o olho, ele quer. Olha ali. A pessoa que não quer abrir da própria vida, sabe? Não quer falar. Diferente também da inveja, que tem um olho brilhante, observador, que quer saber sobre todo mundo. O Ted, ele não quer segurar a cabeça. E ele não quer nem abrir o olho, não quer nem... Não, deixa eu aqui. A vida do Ted é essa. É incrível como tudo conversa. Então, voltando para a orelha, ela fala muito sobre a nossa infância, sobre os nossos traumas. Porque a orelha na medicina chinesa, eles veem a orelha como a imagem de um feto, né? Sabe quando tá na barriga da mãe? Ali é muito na infância, na vida muito... na primeira parte ali da nossa vida dentro, né? Da barriga da mãe. Então, ela é como se fosse uma digital. A nossa orelha, ela comunica sobre nós. Eu não entendo sobre, por exemplo, a auriculoterapia, mas essa informação da orelha, né? Que é um bebê no útero, né? Li aqui.
é um bebê no útero. Ela fala muito sobre essa questão da vida intrauterina. E aí, gente, se a gente pensar no Divertidamente, a gente não viu sobre isso. E talvez não seja o intuito do Divertidamente mostrar, né, essa fase antes do nascimento, que a gente só pegou a infância dela e agora o começo da adolescência. Então, achei muito interessante não ter essa comunicação, né? E talvez não seria uma informação que seria ali para associar, até porque é uma animação, não precisa ter um senso de realidade, né, tão assim próximo. Então todo mundo, a gente tem orelha, né, pessoas têm orelha, mas ali não tem a questão de sobrancelha, nariz, um tem, outro não tem, ou não aparece, não sei, eles não têm essa fidelidade, né, com a imagem real, mas pensar que a orelha, ela é o nosso equilíbrio, né, ela simbolicamente, ela mostra o nosso equilíbrio entre a nossa emoção, olha que interessante isso, entre a nossa emoção e a nossa mente. Porque a nossa orelha, gente, vem, a gente tem a função, né, do ouvido, e quando a gente tá falando de forma mais interna, ele tem ali um equilíbrio, né, do ouvir, e a gente é muito passivo no ouvir. Pensa, não quero ouvir. Você continua ouvindo algumas coisas, né? Por exemplo, eu estou me ouvindo, né, nesse momento. Então, o ouvir vem desde a barriga da mãe. A gente ouve tudo que está acontecendo lá, né? Um órgão que já está sendo ali formado desde muito novo. A gente ouve muitas coisas e dizem que a orelha, né, para quem sabe fazer uma análise mais detalhada, consegue trazer muito, talvez, desses traumas, né, da vida intrauterina. Então, olha só que interessante, né? As orelhas, elas mostram muito uma questão de cautela na vida. Pessoas com a orelha maior são pessoas que às vezes são mais aventureiras. Pessoas com orelha menor são pessoas mais cautelosas, que tem um pouquinho mais de... vai observar, né? Vai tentar equilibrar ali a emoção e a mente para ver se vale a pena tomar uma atitude. Vê se para você faz sentido isso. Então, o que será que a orelha estava querendo dizer para você? O que será que a sua orelha está falando? E por que será que não tem orelha no Divertidamente, né? Será que eles pensaram nisso? Será que não quiseram? É simplesmente facilitar essa história aí, né? Todas essas nossas observações, porque o rosto é o espelho que registra o nosso passado, reflete o nosso presente e talvez, quem sabe, preveja o nosso futuro, diz o taoísmo. Não sei se isso é verdade, mas uma coisa eu sei, que a comunicação, ela acontece independente de você querer ou não. Então, tem algumas coisas que já vêm na nossa história, que a gente traz, que nós viemos de algum lugar e nós levamos isso durante a vida. E uma coisa interessante, a orelha, ela não para de crescer. Ou seja, talvez com o decorrer da nossa vida, será que a gente vai tendo mais equilíbrio entre essa nossa emoção e a nossa mente? Para mim faz muito sentido. Para mim, Deus não fez nada no lugar errado, sabe? A orelha está onde deveria estar, os nossos olhos são do formato que são, a boca, os dentes, o formato do seu rosto, a sobrancelha, o seu cabelo, a textura, o tamanho, tá tudo no lugar certo. Eu gosto sempre de falar muito isso. Você é linda como é, você é lindo como é, né? O que a gente pode fazer é sempre melhorar. E se a gente não tá satisfeito, também a gente pode trabalhar isso de forma interna e de forma externa, tá? Deixa eu ver o que a Estela falou aqui. Nossa, nunca reparei que eles não tinham orelha. Quantas informações novas. Ah, que legal! É super divertido e interessante ver o quanto que a gente consegue pegar de informações, né? Porque, como eu disse, não tem nada aleatório no Divertidamente. Toda animação, todo filme é pensado. Então, todas as informações que estão sendo projetadas, elas estão ali por um motivo. Então, acredito que, apesar de serem minhas observações, minhas análises, de uma forma muito pessoal, eu não vi ninguém falando sobre isso, então foi muito autoral que eu trouxe
aqui. E aí quis compartilhar porque talvez faça muito sentido para você, né? Nesse momento aí, assistam divertidamente, que foi uma delícia. E aí observar todas essas coisas, questão das cores, das formas, do figurino, das roupas ali, faz muito sentido. E se observar também, eu acho que o grande convite do Divertidamente 2 é para as crianças entenderem as emoções e para os adultos se observarem mais, principalmente porque trouxe muito forte a questão da ansiedade. E a ansiedade é algo que está muito presente na nossa vida. A gente não vai viver sem ansiedade, mas uma coisa eu tenho certeza, a gente consegue lidar com ela ao longo da vida. Então eu estou num processo aqui de aprender mais sobre isso e quero também ajudar vocês no que eu puder, através das cores, através das formas, através de analisar tudo isso de forma externa e trazer para o nosso interno. É possível a gente viver melhor e viver mais leve. Então, eu agradeço a todo mundo que fez parte aqui. Vocês que assistiram online, obrigado. Nivas, oi Adriano, tudo bem? Foi uma grata presença de vocês aqui, sou super feliz. E compartilhem essa análise com outras pessoas, para quem assistiu e para quem não assistiu, tá? Porque eu não dei spoiler, aqui foi muito algo mais da minha área e que com certeza ampliou um olhar, tá bom? E se alguma coisa conversou com você, se fez sentido, compartilha aqui comigo nos comentários. Um beijo grande, ótimo fim de semana para vocês, aproveitem, vou deixar esse vídeo salvo lá no YouTube e aí eu compartilho aqui. Sem ansiedade, tá? Ou uma ansiedade mais equilibrada por aí. E todos os sentimentos, todas as emoções, elas são importantes. Então, não negue parte de você, sabe? Inclua, faça aquele movimento que o filme lindamente apresentou. Abrace as suas emoções. Elas estão aí para te proteger, para te ajudar. E elas fazem parte da sua história. Então, um beijo grande para vocês. Gratidão. Obrigada, Estelinha. Um beijo. Se cuida e vou deixar aqui salvo. Compartilhe essa live que vai ser de muita valia para todo mundo. Um beijo grande. Tchau, tchau.